Olá, seja bem-vindo ao canal do Colégio Adélia. Eu sou o professor Mariano Ciccone e na aula de hoje iremos falar sobre gimnosperma. Pessoal, na aula de hoje iremos falar do grupo da gimnosperma, tá? Iremos falar as principais características e a estrutura reprodutiva do grupo das gimnospermas. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like aí e bora para mais um vídeo. Bom, pessoal, hoje vamos falar do grupo das gimnospermas, tá bom? Lembrando, assista lá o vídeo anterior ou os vídeos anteriores. Eu comecei falando do reino Plantae. Então hoje nós vamos falar de um grupo específico, tá? Que é o grupo da gimnosperma, que é conhecido como o grupo das araucárias ou dos pinheiros, tudo bem? Lembrando que eu estou falando de grupo por grupo, de acordo com a escala evolutiva. Então eu falei do reino Plantae, falei por que as algas não fazem parte do reino Plantae, depois expliquei sobre as briófitas, falei sobre as pteridófitas e hoje gimnosperma. Então, olhando aí na tela do seu computador, da sua TV ou do celular, nós estamos vendo aqui as principais características das gimnospermas. Primeiro, para a gente entender o que é uma gimnosperma, vamos lembrar do pinheiro, tá? Aquela planta que normalmente é representada ali no Natal, né, como uma árvore decorativa. Então, o pinheiro é uma planta que faz parte do grupo das gimnospermas. Ou também, para quem está aqui, né, no Brasil, estado de Santa Catarina, na região aqui do estado de São Paulo, ali na região de Campos do Jordão, nós temos bastante araucária, tá? Então essas são plantas que fazem parte do grupo das gimnospermas. Então, primeira coisa, eles são chamados, como eu coloquei aqui, plantas espermatófitas, tá? Por que plantas espermatófitas? Porque é o primeiro grupo de planta que surge a presença de semente, como eu coloquei aqui. Então, novidade evolutiva. Briófita não tem semente, pteridófita não tem semente, gimnosperma tem semente. Então, isso é um detalhe importante, tá? Por que eu estou falando um detalhe importante? Porque as questões de Enem ou de vestibular, normalmente ela faz a seguinte... Ela dá uma informação que ela fala assim, qual a novidade evolutiva que apresenta no grupo tal? Então, quando falar a novidade evolutiva do grupo da gimnosperma, pessoal, isso é a novidade evolutiva, a presença de semente. Lembrando que briófita e pteridófita não possuem semente, tá? Mas por que isso foi uma novidade evolutiva e por que isso é tão importante, pessoal? Porque quando eu tenho semente, lá dentro da semente, eu tenho uma estrutura que é o embrião. Então, o embrião, ele vai dar origem a uma nova planta. Agora, quando eu tenho um embrião protegido por uma semente, a gente tem que concordar que aquele embrião, ele tem uma proteção a mais, tá? Diferente de briófita e pteridófita que não tinha essa proteção. Então, a função da semente é proteger o embrião contra a desidratação, tá? Ou seja, a perda excessiva de água, e também fazer reserva de nutrientes para a germinação, para que aconteça a germinação. Então, toda semente ela é riquíssima, tá? Em nutrientes, principalmente proteínas, carboidratos e assim por diante, lipídios, tá? Então, se eu tenho uma estrutura que protege, tá? E se eu tenho uma estrutura que faz com que tenha uma reserva de alimento, vamos dizer assim, né? Quando eu falo reserva de nutrientes, é o alimento ali, tá? Eu tenho uma estrutura que faz isso, o embrião, ele consegue resistir mais tempo para que o solo fique propício para uma germinação, tá? Vamos relacionar aí as sementes. Por que na nossa alimentação, na alimentação do Homo sapiens, tá? Por que na nossa alimentação nós temos muita semente? Porque a semente é rica em nutrientes, pessoal, tá?
Então, por isso que a gente come tanta semente, que ela é rica ali em proteína, ela é rica em carboidrato, ela é rica em lipídio. Por que ela é tão rica? Porque a semente foi desenvolvida para nós, Homo sapiens? Não. A semente ela foi desenvolvida para a própria planta proteger o embrião dela. Então, por isso que ela é rica nesses nutrientes que eu acabei de falar, tá bom? Então, isso foi uma novidade evolutiva de total importância. Porque agora eu tenho planta que consegue se reproduzir, consegue gerar um embrião, esse embrião ele está protegido, ele consegue sair da planta, tá? Lógico, o embrião ali, né, dentro da semente, ele consegue sair da planta e germinar no lugar mais distante. E germinar com um tempo muito depois. Por quê? Porque o embrião tem nutriente para resistir todo esse tempo. O embrião está protegido contra a desidratação. Tranquilo? Então essa foi a importância evolutiva aí num grupo das gimnospermas, tá? Só que é o seguinte, dos grupos lá das pteridófitas que, né, foram dar origem às gimnospermas, não foi de um tempo, de um dia para o outro, tá, pessoal? Isso daí demorou quase ali cerca de 100 milhões de anos. Então, as primeiras plantas, né, com semente, elas surgiram há 365 milhões de anos atrás. As plantas anteriormente, que não tinham semente, elas demoraram aí cerca de 100 milhões de anos para que elas pudessem ter semente. Então, foi um processo lento, tá bom? Aqui eu coloquei representantes comuns, né, a araucária, os pinheiros, tá? Nós temos aqui sequoias, os cedros, mas a mais comum nós temos o pinheiro e a araucária, principalmente aqui no nosso país, tá bom? Uma característica importante que principalmente os pinheiros aí, né, as araucárias, eles também são plantas que resistem a temperaturas mais baixas, tá? Por isso que é muito comum a gente ver esse tipo de árvore em regiões onde eu tenho uma temperatura mais baixa, tá bom? Bom, então, saindo aqui desse slide, deixa eu ir para o próximo slide para a gente entender. Se eu tenho uma novidade evolutiva, essa novidade evolutiva está falando, né, está sendo representada por uma estrutura ali que é o embrião, que está sendo protegido, então, para formar esse embrião, eu vou ter novas estruturas. O surgimento da semente, o surgimento dessas estruturas, possibilitou outra coisa, a independência da água para a reprodução. Olha que coisa boa aí. Lembrem que as briófitas e as pteridófitas, elas são dependentes da água para a reprodução. Para o gameta masculino, para o gameta feminino poderem se unir, eu dependia da água. A partir de agora, eu não dependo mais da água para a reprodução, tá? Só que eu vou ter estruturas novas, tá? Qual estrutura nova vai aparecer? Uma estrutura meio com um nome meio estranho chamado estróbilo, tá? O estróbilo que eu coloquei aqui, ó, coloquei até entre parênteses, é o que a gente conhece como pinha, pessoal. Olha o desenho de uma pinha aqui, tá? Essa pinha aqui, onde a gente encontra bastante? É um objeto de decoração lá na época do Natal, que nem eu acabei falando para vocês, né? Porque o pinheiro é uma árvore utilizada muito nessa época como decorativa, tá? Então a pinha, o nome certo a gente utiliza como estróbilo. Então eu vou ter o estróbilo masculino e eu vou ter o estróbilo feminino, tá bom? É nessa estrutura aqui do estróbilo que eu vou formar uma estrutura nova chamada grão de pólen, tá? Então é no estróbilo que eu vou formar o que a gente chama de grão de pólen. Então o grão de pólen é uma estrutura que fez com que a planta ficasse independente da água para reprodução. Dica nova aí, hein? Então, o grão de pólen foi a estrutura, né? Nós vamos ver mais para frente por quê, mas foi ela que fez com que a planta se tornasse independente da água para reprodução. Só que aqui vocês notaram que eu coloquei, ó, microestróbilo ou megaestróbilo, tá? Por que isso, pessoal? Porque tudo, a partir de agora, nas plantas, tá? No grupo da gimnosperma e futuramente no grupo das angiospermas, tudo que aparecer micro na frente, eu estou falando de estrutura masculina.
Tudo que eu estiver falando de mega, eu estou falando de estrutura feminina, tá? Então, ó, micro, estrutura masculina, mega, estrutura feminina. Então, microestróbilo, estróbilo masculino. Mega estróbilo, estróbilo feminino, tá bom? E é aqui dentro que eu vou ter o microesporângio, tá? Produtor de esporo, tá? Microesporângio, produtor de esporo, tá? Esse esporo, né, ele vai produzir o micrósporo, ou ele vai produzir o megásporo. Posso falar micrósporo ou microesporo, tudo bem? Em alguns livros vocês podem encontrar micrósporo ou microesporo, ou também megásporo ou megaesporo, tudo bem? Então, ó, aqui dentro do esporo, né, do estróbilo, desculpa, eu vou produzir o microesporo, micro masculino. E aqui dentro do estróbilo feminino, mega estróbilo, né, da parte feminina, mega esporo, megásporo, tá bom? Vamos lá aqui. Como característica, tá? Normalmente a parte masculina ela é mais fininha aqui, um pouquinho mais comprida, tá? A parte feminina é um pouquinho mais inchada, um pouquinho mais gordinha ali, tá? Um pouquinho menorzinho, tá? Então isso é uma característica marcante também. Então vamos lá. Aqui eu vou falar do surgimento do grão de pólen, da formação do grão de pólen, como está mostrando aqui nesse desenho, tá? Ó, grão de pólen que é liberado pelo vento. Uma característica importante da gimnosperma, pessoal, que elas vão produzir esses grãos de pólen, e esses grãos de pólen eles vão ser dispersos pelo vento, tá? Em épocas reprodutivas, se você chega do lado de uma araucária, de um pinheiro, tá? E você consegue balançar esses estróbilos e sair uma fumacinha amarelada, ali ali é o grão de pólen que está saindo, tudo bem? O que a gente tem que tomar cuidado é que muitas pessoas acabam sendo alérgicas a esse pólen, tá? Aí você começa a espirrar, ardência no olho, isso é comum para pessoas que são alérgicas, tá? Então não é tão recomendável se você não sabe se você é alérgico ou não, tá? Então tá aqui, ó, estróbilo, né? Lá parte masculina, tá? Então, ó, microesporângio, lá dentro de cada estróbilo ali eu tenho um microesporângio. Se é uma estrutura micro masculina, esporângio produtor de esporo. Então, a ideia aqui do microesporângio é acontecer o quê? Acontecer meiose. Porque lembrando que a meiose nas plantas produz esporo. Então, quando acontece a meiose, eu vou produzir o micrósporo. E esse micrósporo vai produzir aqui, ó, esse grão de pólen. O que acontece nesse grão de pólen? No grão de pólen, pessoal, eu tenho o núcleo, né? Eu vou ter dois núcleos importantes aqui. Eu tenho o núcleo com material genético masculino, que está indo da planta masculina, perfeito? E eu vou ter um outro núcleo, pessoal, para produzir o que a gente chama de tubo polínico. E aí que vem um detalhe. Quando eu falei que o grão de pólen ele foi o responsável pela independência da água para a reprodução, tá? É porque o grão de pólen ele produz o que a gente chama de tubo polínico. Esse tubo polínico é um tubo, tá? Que quando o grão de pólen cai na parte feminina, esse tubo ele cresce, tá? Para levar o núcleo com material genético masculino até a osfera, que é o gameta feminino. Então, esse tubo polínico, ele foi a parte importante na evolução para que acontecesse aí a fecundação, tá bom? E aqui embaixo, pessoal, é a parte feminina, tá bom? Então, aqui, ó, quando eu coloco o óvulo com megásporo, né, o megaesporângio, tá? Eu vou produzir o megásporo, tá? Aqui acontece meiose, para no final aqui eu produzir a osfera. Lembrando que osfera, né, é o nome do gameta feminino, tudo bem? Então, tudo que tiver relacionado à parte do grão de pólen, parte masculina.
tudo que tiver relacionado aqui à osfera, parte feminina, tá? Vejam só esse desenho, pessoal, que eu tenho aqui a osfera, tá? Eu tenho aqui o arquegônio, lembrando que o arquegônio são as células que ficam ao redor ali, né? É o tecido que fica ao redor da osfera para proteger o gameta feminino. Lembrando que esse gameta feminino ele tem que ser muito bem protegido, porque ele precisa receber o gameta masculino para fecundação. E aqui, ó, gametófito feminino, essa parte mais branquinha, vamos dizer aqui, tá? Essa parte é a parte interna da semente, pessoal. Olha que detalhe importante nesse desenho. Quando a gente come o pinhão, tá? Que normalmente é uma semente que a gente utiliza muito na alimentação, principalmente em época de festa junina aqui no nosso país, tá? O pinhão, tá? É a semente da araucária. E normalmente quando a gente come o pinhão, normalmente ele está fecundado. Por que eu sei que ele está fecundado? Quando você descasca lá, né, o pinhão é semente, tá? Quando você descasca a semente, que tem aquela casquinha marrom, dentro você vai ter uma massa mais esbranquiçada. Lógico, ele está cozido ali, por isso que ele fica molinho. Se você cortar no meio, você vai ver um talo mais amarelado. Aquele talo é o embrião da semente, tá? É o embrião da planta, pessoal. Tudo bem? Que vai acontecer depois que aqui, ó, o gameta masculino, né? Que no caso o núcleo masculino, que está dentro do grão de pólen, fecundar a osfera. Como que isso acontece? Vamos aqui no próximo desenho. Então eu tenho lá esporófito 2N. Opa, apareceu de novo esse 2N. 2N, pessoal, não esqueça, é quando eu tenho, tá, todo o material genético ali. Tudo bem? Então eu tenho aqui, ó, planta masculina, planta feminina. Produção do grão de pólen. Olhem que aqui, ó, o grão de pólen, pessoal, tá? Ele é N. Por que o grão de pólen é N? Não podemos esquecer, ó. Vou voltar aqui, ó. O grão de pólen, ele é N, porque dentro do microesporângio, tá? Aconteceu meiose. Então, o grão de pólen aconteceu depois da meiose. O grão de pólen, tá? É um desenvolvimento do microesporo, tá? Do microesporo. Então, ele é uma estrutura N. Lembrando que esporo é uma estrutura N, porque aconteceu meiose. Voltando lá. Então, eu tenho um grão de pólen. O que acontece? O grão de pólen ele vai ser carregado pelo vento e ele vai encontrar a estrutura feminina. Tudo bem? E dentro lá do estróbilo feminino, eu vou ter aqui, ó, um grão de pólen vai ter que cair bem aqui em cima, tá? Perceba aqui no desenho. Tanto que uma planta, quando ela vai produzir o grão de pólen, ela não pode produzir um grão de pólen de cada vez. Ela produz milhões de grãos de pólen. E aí ela libera de uma vez só pelo vento, tá bom? Ela vai fazer essa dispersão aí pelo vento. O grão de pólen, ele cai aqui em cima, tá? Aqui dentro, nós temos o arquegônio com a osfera. Então, o arquegônio é aquele tecido que protege a osfera, que é o gameta feminino. Então, aqui dentro, eu tenho a osfera. Esse grão de pólen vai crescer, ó, tá vendo? Ó, que tem duas bolinhas aqui. Por que tem duas bolinhas? Uma dessas bolinhas, na verdade, está representando o núcleo do tubo polínico. Por isso que eu não tenho mais dependência da água. E a outra bolinha preta que está aqui, está representando o gameta masculino, na verdade o núcleo masculino, que vai fecundar a osfera. Quando eu consigo fazer com que o tubo polínico chegue até aqui, a parte do arquegônio, a parte do gameta masculino vai chegar aqui, tá, na osfera, e ocorre a fecundação. Ocorreu fecundação, zigoto 2N. Vejo que aqui, ó, estrutura N, tá? Ali nós temos estrutura N. E aqui só eu tenho a estrutura 2N, que é a estrutura do zigoto. Tudo bem? Mais para frente, nós vamos ver uma estrutura 3N, mas eu não vou falar aqui agora, para não confundir a nossa cabeça, tá bom?
O zigoto vai formar o embrião. Tá vendo? Lembra aquele talo amarelado que eu falei para vocês? Olha o embrião crescendo aqui. Esse tegumento que ele fala aqui, pessoal, é aquela casca que eu falei para vocês, tá? Então, nos textos, tá? Nos exercícios, pode aparecer a palavra tegumento, tá bom? Tegumento é aquela casquinha da semente. Com o embrião protegido, eu tenho o embrião protegido, eu tenho estruturas nutritivas. Aí eu vou partir para a germinação, tá? Então, esse tempo do embrião lá dentro e germinação, ela pode durar bastante, pode durar semanas, pode durar meses. E aí, depois, quando o solo estiver propício, eu começo a ter a germinação, o crescimento de uma nova planta, tá? É tão importante essa relação do tempo, da germinação, do embrião estar protegido, que, por exemplo, no Brasil, nós temos um pássaro chamado gralha azul, tá? A gralha azul se alimenta bastante dessa semente. Só que na época que a planta tem muita semente, esse pássaro ele vai pegando essas sementes. Só que ele não vai comer tudo de uma vez só, porque é muita semente. O que esse pássaro faz? Ele começa a enterrar essas sementes, tá? Ele começa a enterrar essa semente porque depois de algumas semanas ou meses, ele vai ali e desenterra essa semente para ele poder se alimentar. Só que ele coloca, né? Ele enterra tanta semente que ele esquece algumas sementes, onde ele enterrou algumas sementes. E essas sementes, depois de um tempo, elas germinam, tá? Então isso é até uma relação muito importante que nós temos. Tanto que a gralha azul é um pássaro protegido, né? Uma ave protegida, porque ela garante a existência dessas araucárias, tá? É uma relação ali de troca, ali, de favores, vamos dizer assim, que esse pássaro acaba ajudando a araucária, tá? Em muitas regiões aqui, principalmente na região de Santa Catarina, tá bom? Então, pessoal, esse foi o grupo das gimnospermas, tá bom? Não esqueçam, novidade evolutiva, surgimento da semente, não é mais dependente da água para fecundação, porque agora eu tenho o grão de pólen que forma o tubo polínico que leva o gameta masculino para o gameta feminino. E não esqueçam, tudo que tiver micro na frente é estrutura masculina. Tudo que tiver mega na frente é estrutura feminina. Então, microesporângio, mega esporângio, micrósporo ou microesporo, esporo masculino, megásporo ou megaesporo, esporo feminino. Então, ficamos aqui com mais um conteúdo de biologia, tá, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar aqui, deixem seus comentários. Não se esqueçam, se inscrevam no canal do Colégio Adélia, tá bom? Deixe o seu like aqui para fortalecer e qualquer dúvida é só perguntar. Pessoal, tchau, tchau, até mais. Vamos lá para a próxima aula.